Olá! O Centro Paula Souza apresenta o podcast Provocações Sociológicas, do curso Moda e Sociedade. Reflexões possíveis. Tenham excelentes aprendizados. Olá! Aqui é a professora Beatriz. Com este podcast, convido vocês a refletir um pouco sobre temas recorrentes no mundo da moda. Quando pensamos em moda, algumas questões nos saltam aos olhos, por serem contemporâneas e, portanto, fazerem parte do nosso dia a dia. Na correria do mundo atual, elas podem passar despercebidas. E desse caldeirão de possibilidades, de temas diversos, não poderíamos deixar de refletir sobre a sustentabilidade e a diversidade. Temas caros ao nosso cotidiano. Então, vamos para algumas provocações sociológicas, narradas pelo professor e historiador Marco Oliveira. A temática da sustentabilidade ecológica está em alta. Nesse cenário, vemos emergir um novo consumidor, que passa a ser mediado por uma subjetivação do ecologicamente correto. Porém, é importante pensarmos que ainda assim esse indivíduo não se encontra despreendido da lógica de mercado, ou seja, nos deparamos com uma racionalidade de consumo tida verde, que é determinada pelo próprio mercado, que a produz numa espécie de autocrítica àquilo que é considerado um consumo que destrói a natureza. Nessa dinâmica, o discurso de sustentabilidade vai nutrir novos hábitos e estilos de consumo, em um âmbito mundial e sustentado por uma lógica que atende às necessidades do próprio mercado. Lipovetsky, 2007, nos traz uma importante contribuição para refletirmos sobre esse assunto. Abre aspas. O anticonsumidor não faz mais que ilustrar uma das tendências do hiperindividualismo contemporâneo, marcado pela suspeita em relação às grandes instituições, a reflexividade dos comportamentos individuais, as buscas qualitativas. Uma vertente da sociedade de hiperconsumo incita ao frênese do sempre mais, sempre novo. Uma outra, baseada na informação, na dinâmica da autonomia subjetiva, nas aspirações de qualidade de vida e de identidade pessoal, leva os indivíduos a recusar um consumismo sem consciência, formatado e sob influência. Privilegiando a qualidade de vida, desejosos de escapar ao condicionamento publicitário, preocupados em exercer o controle sobre sua vida cotidiana, emancipando-se do conformismo de massa, os anticonsumidores não se opõem à sociedade de hiperconsumo. São uma de suas manifestações exemplares, sem dúvida destinada a ampliar-se. Fecha aspas. Logo, o anticonsumismo, o consumo consciente e todas as suas correntes estão inevitavelmente inseridos na essência de uma sociedade de hiperconsumo e, desse modo, criam novos modos de produção e consumo. O mercado da moda, por sua essência sempre muito atento às dinâmicas que o cercam e buscando maneiras de se adaptar constantemente às premissas de cada época, há tempos incorporou o discurso da sustentabilidade. Estamos cada vez mais diante de peças de vestuário produzidas a partir de materiais recicláveis. Também observamos o crescimento de espaços de venda e troca de roupas. Os tradicionalmente conhecidos brechós, além de discursos presentes em revistas e meios de comunicações que buscam promover uma percepção de um consumo tido consciente. Frases como "o mundo está em colapso por conta do excesso de compras" localiza crise ambiental na esfera do consumo e das atividades privadas. Seria, portanto, uma sociedade de consumo e as suas características marcadas por um consumo incessante e pela busca de satisfação dos desejos continuamente estimulados. Numa dinâmica em que consumir é um ato ininterrupto de tentativa de satisfação de desejos e, acima de tudo, um dever de cidadão, Bauman, 2008, de fato, os limites ecológicos do planeta Terra são desafiados diariamente. Porém, os discursos crescentes de sociedade sustentável parecem se limitar às questões relacionadas aos hábitos de consumo, não articulando as demandas privadas às públicas, numa dinâmica
em que sociedade sustentável fosse simplesmente o oposto de sociedade de consumo. E, portanto, as soluções para as questões ambientais seriam encontradas exclusivamente nessa oposição. Talvez possamos pensar que as mudanças que de fato levarão à sociedade sustentável não estão exclusivamente no campo das ações individuais, como parecem reforçar os discursos atuais, mas em mudanças sociais, econômicas, culturais e tecnológicas no âmbito coletivo. Sem dúvida, é fundamental que possamos repensar a sociedade de consumo, reorientá-la a partir de caminhos menos desiguais e muito mais responsáveis, numa perspectiva coletiva e ambiental. Será que estamos no caminho certo? Ao lado da sustentabilidade, o discurso de diversidade é amplamente difundido no mundo da moda. Uma diversidade sustentada na ideia de diferença. Mas será que não deveríamos olhar com certa desconfiança para essa diversidade? Em fins do século XX, a diversidade passa a ser vista como algo positivo a ser alcançado. E no campo da moda é um discurso consolidado. Porém, um olhar mais atento nos mostra que são atores específicos desse campo que possuem a legitimidade para eleger o que seria essa tal diversidade. De fato, é possível observar novas formas de corporeidade que estão se inserindo nesse campo, mas sustentadas pelo discurso de diversidade que passa, inevitavelmente, pelo reconhecimento do indivíduo enquanto consumidor, desejoso de imagens com as quais possa se identificar. Ou seja, nessa dinâmica, não é qualquer diversidade que entra para o campo. Como nos lembrou Michele Michetti no seu livro Moda Brasileira e Mundialização, abre aspas, a diversidade é a menina dos olhos das agências de tendência, mas são elas que detêm os bons olhos para vê-la, as boas lentes para destacá-la, os bons códigos para decifrá-la e os bons veículos para difundi-la. As ruas, os jovens, as periferias, a diversidade étnica e cultural, as iniciativas éticas, tudo isso cabe no caldeirão plural que a moda contemporânea pretende formar, mas nas devidas quantidades e proporções e no momento oportuno, sob pena de se estragar a receita. São todos ingredientes importantes, mas só alguns chefes têm o poder de empregá-los com excelência. Nesse mundo da moda, a diversidade seria realmente diversa?